Esta liturgia da palavra do 8º domingo do tempo comum traz uma pequena coletânea de ensinamentos de Jesus. Por que coletânea? Sabe que primeiro o Evangelho foi vivido, pregado, e depois de alguns anos ele é escrito, recordado no coração dos discípulos, dos apóstolos, dentro do âmbito da comunidade, pela ação do Espírito, e aí depois ele é escrito. Então, por isso é uma coletânea que nós temos aqui, é uma coletânea daquilo que a comunidade recolheu, daquilo que Jesus ensinou. E é interessante que Jesus inicia falando da cegueira. E nós somos chamados a meditar nesse domingo sobre aquilo que nos cega, ou seja, aquilo que não nos deixa enxergar direito a Deus, aos seus ensinamentos, à vontade dele, aquilo que não nos deixa enxergar ao irmão, e aquilo também que atrapalha a nossa visão sobre nós mesmos. Eu penso que na nossa vida nós precisamos trabalhar essas cegueiras, e não há quem não tenha esta cegueira, a começar de mim que prego para vocês. Muitas coisas nos tiram a visão daquilo que é a vivência da fé. Muitas coisas nos tiram a visão da maneira como essa fé precisa influenciar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. E muitas coisas nos tiram a visão, ou às vezes até nós não queremos enxergar aquilo que em nós precisa ser trabalhado, precisa de conversão, precisa de amadurecimento, precisa ser repensado. Inclusive aqui entra aquela frase popular: pior cego é aquele que não quer ver. Então, quais são as nossas cegueiras? O que é que no meu dia a dia tem cegado, tem tirado a minha visão para que eu possa agir melhor, conviver melhor, trabalhar melhor, amar, fazer o bem, praticar a justiça, ser honesto? Que é que tira a minha visão? Muitas vezes as pessoas estão cegas pelo ódio, estão tão ressentidas, ou magoadas, ou traumatizadas, que elas não conseguem enxergar nem a vontade de Deus, nem o irmão, nem a si próprias. E toda a sua vida é conduzida por uma raiva, por uma revolta. Outras pessoas estão cegas pelo excesso de preocupação, que também, de certa forma, é um medo. E hoje o fenômeno que está aí atingindo a todos nós da ansiedade. Então, a ansiedade, o medo, o excesso de preocupação que nos impede de enxergar as situações como elas são, que nos impede de ter paciência, que nos impede de avaliar as coisas dentro do seu devido lugar com equilíbrio.
que nos tira a paciência de esperar, ou de esperar o tempo que cada coisa precisa levar, o processo de cada realidade, de cada situação na nossa vida. O mundo nos acelerou, especialmente as redes sociais. A lógica do mundo nos acelera e nós queremos resultados logo, imediatos, somos impacientes e o tempo inteiro estamos projetando o futuro, ansiosos, preocupados, ou com medo se alguma coisa vai dar certo ou não, antecipando preocupações de coisas que ainda não valeriam a pena preocupar-se, porque elas ainda não são algo real, concreto, de fato, constatado na nossa vida. Eu estou só projetando, eu estou só me preocupando por antecipação, ansiedade. E no final das contas, algumas dessas situações da vida, nós apenas gastamos energia com coisas que nem sequer se tornam reais e concretas na nossa vida. Então, muitas vezes, isso é uma cegueira. Eu vou deixando aquela ansiedade conduzir a minha vida. Eu vou deixar aqueles medos conduzir as minhas decisões. Eu vou deixar aqueles receios atrapalhar o meu caminhar. Uma cegueira. Outras vezes, nós estamos cegos pelo egoísmo, um olhar para si, para os seus interesses, gostos, caprichos, vontades, desejos, necessidades, o que não está errado. Claro que nós devemos cuidar de tudo isso, mas muitas vezes o egoísmo em si, ele já é o exagero de um pensamento voltado apenas para si, para os seus interesses. Então, quando eu me deixo dominar pelo egoísmo, eu não enxergo as outras pessoas que estão ao meu lado. Eu não consigo ver a necessidade do outro, da outra. Eu não consigo ser solidário. Ou então eu não vou ter paciência de ouvir, ou de dedicar um tempo, ou de abrir mão de algo para ir ao encontro da outra pessoa. Por quê? Porque o egoísmo, que faz com que eu fique ensimesmado, girando em torno de mim mesmo, me impede de enxergar a outra pessoa, me impede de eu me esvaziar para ir ao encontro da outra pessoa. E dentro ainda da lógica do egoísmo, ainda existe uma outra coisa que nos cega, que é o apego às coisas, às situações. Às vezes no meu egoísmo eu estou tão apegado a coisas, eu estou tão apegado a situações, que eu não consigo enxergar a outra pessoa. Ou eu não consigo abrir mão de nada. Até dentro da lógica da fé, eu não consigo fazer renúncias, eu não consigo ser solidário. Por quê? Porque o egoísmo, na forma de apego às coisas, não me deixa ser livre, me aprisiona e não me deixa enxergar o próximo, ou até as pessoas com quem eu convivo. Nos cega ainda o orgulho, talvez a pior das cegueiras, o orgulho, a autossuficiência,
associada ao orgulho, à vaidade, à arrogância, o orgulho que nos cega, que nos impede de enxergar os próprios defeitos, as próprias falhas, admitir os próprios erros, pedir perdão, perdoar. O orgulho que faz, às vezes, faz com que a gente julgue, condene, faz com que nós nos coloquemos acima do outro. E não é que nas nossas diferenças, é claro que existe no mundo pessoas mais capacitadas, melhor preparadas, que tiveram mais oportunidades que as outras, ou que aproveitaram melhor as oportunidades. E que sim, de uma certa forma, são melhores porque ou tiveram mais oportunidades, isso não dependeu somente delas, e também ou souberam aproveitar as oportunidades que tiveram e cresceram. Mas isso não pode ser matéria de orgulho, de diminuir o outro. Isso nos cega e impede um bom relacionamento. Por que o Senhor ainda não falou de Deus em tudo isso? Porque, como diz São Paulo, se eu não consigo me relacionar bem com o irmão que eu enxergo, como é que eu vou conseguir me relacionar com Deus que eu não vejo? Então, esse amor ao próximo, ele precisa ser reflexo do amor por Deus. E o amor por Deus precisa refletir no nosso dia a dia, no esforço de vivê-lo. Não pode ser apenas uma doutrina, uma pregação, um mandamento a ser executado, uma norma a ser executada, inclusive as normas, regras, nos cegam dentro de uma vivência de fé moralista, legalista, ritualista. Eu fico cego para as pessoas, cego para o mandamento do amor e começo a conduzir a minha fé e o meu relacionamento com as pessoas a partir daquela norma. Não cumpriu a norma, você não presta. Não cumpriu a norma, você está fora. Não cumpriu a regra, não viveu direito aquilo ali na fé, pronto, você é pessoa não grata, um herege. Então você coloca a norma na frente, ela te cega e você é incapaz de ser caridoso, você é incapaz de ser misericordioso, compreender, acolher, ter paciência. Então muitas coisas na vida nos cegam. Às vezes, a inveja, o ciúme e a mentalidade da competição que está aí no mundo nos cegam. Eu deixo de enxergar o valor, o ensinamento e a necessidade de sermos fraternos, irmãos, de nos querermos bem, sermos vivermos uma fé no sentido de eu não rivalizo com o outro, eu somo com o outro, e se possível até multiplico com o outro, mas se a inveja toma conta de mim, se o ciúme toma conta de mim, se a competição toma conta de mim, eu fico cego e o outro se torna um rival, o outro se torna um opositor, uma ameaça. Então o tempo inteiro eu estou olhando para o outro de uma maneira que exclui, ou que diminui, ou que está em rivalidade, em competição. Isso nos cega. Como é que nós vamos ser irmãos? Como é que nós vamos seguir o ensinamento maior de Cristo? Se eu deixo isso tomar conta de mim. Também, deixa eu entrar nesse campo aqui bem delicado. Por favor, não se ofendam, é apenas uma meditação para o nosso amadurecimento. Cuidado também para você não se fechar a certos assuntos, que isso também pode ser uma cegueira. A política,
Quando a gente faz o fla-flu, ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, nós vamos ficando cegos, vamos nos agredindo, vamos ficando intolerantes, vamos agredindo o outro. Quer dizer, o outro não pode ser diferente de mim, o outro não pode pensar diferente de mim, o outro não pode ter escolhas diferentes de mim. Não, tem que ser igualzinho ao que eu penso, tem que ser fotocópia do que eu penso. Então, em nome de querer que o outro concorde comigo em tudo e seja uma cópia daquilo que eu sou, eu acabo me tornando uma pessoa intolerante, porque se você não pensa como eu penso, está fora. E hoje em dia, eu poderia aqui enumerar, olha, eu passaria o dia inteiro enumerando coisas que nos cegam. Isso aqui são só alguns exemplos para cada um de nós trazer para a sua vida e refletir, o que é que está me cegando? O que é que me impede de enxergar o outro, de enxergar a Deus e de viver o amor e de viver a caridade? Eu vou dizer só mais dois. O primeiro é um perfeccionismo. Quando eu quero que as coisas sejam perfeitas demais, certas demais, em nome da busca daquela perfeição, eu passo por cima das pessoas. E a outra coisa são as redes sociais. A gente perde tanto tempo com rede social, a gente dedica tantas horas ali com vídeos e com tutoriais e com e posta coisa e tira coisa, coloca coisa, que a gente deixa de enxergar quem está dentro de casa com a gente. A gente deixa de conversar, de dialogar, de dedicar tempo de qualidade. E o pior, a outra cegueira das redes sociais são as fake news. É a manipulação de ideias, é a distorção de conteúdo, que tem manipulado massas no mundo inteiro, no Brasil. E as pessoas engolem qualquer notícia que chega, qualquer informação que chega, eu já acho que aquilo é verdade, porque o cara está falando ali. Aí eu já multiplico aquilo nas redes de WhatsApp e já vai passando de um para o outro, e depois, quando é fé, vira todo mundo já está acreditando numa coisa que é pura mentira, pura distorção dos fatos, pura manipulação de argumentos. Essa é a grande alienação que nós estamos vivendo nos nossos tempos. As redes sociais nos alienam, nos manipulam, nos escravizam, ditam como a gente deve pensar, falar, vestir, comer, sentir, avaliar as coisas. Uma verdadeira cegueira. Não é que não haja coisas boas na rede social. É por isso que a gente tem que saber filtrar. É por isso que a gente tem que saber ter senso crítico. É por isso que a gente não pode engolir tudo que postam nas redes sociais. Uma verdadeira cegueira. E aí acaba descambando para o ódio, para a intolerância, acaba descambando para o julgamento do outro, para a condenação do outro. Cuidado também para a religião não te cegar. Em nome da religião, em nome de Deus, eu me torno um moralista que vai ditando regras para os outros, exigindo regras dos outros, exigindo normas dos outros, condenando o outro, ao invés de fazer aquilo que Jesus fez. Ele acolheu os pecadores. Ele acolheu a prostituta. Ele acolheu o publicano, que era cobrador de imposto, traidor da pátria e ladrão, porque roubava dos impostos e corrupto. Ele acolheu a mulher adúltera. Ele acolheu todos aqueles que, dentro do esquema da sociedade judaica,
estavam excluídos. E acolheu também os chefes. Ele nunca deixou de dialogar com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei, com os escribas. Foi também fazer refeição com eles. Ele acolheu a todos. Cuidado, para que nós não também caiamos na cegueira de usar a religião em nome da fé, da moral e dos bons costumes, não enxergar o outro na sua realidade, na sua necessidade, e deixar de acolhê-lo e servi-lo, e de ter misericórdia, e ensinar com caridade o caminho certo, ao invés de brigar, julgar e condenar. Religião também pode, infelizmente, nos cegar. E cuidado também para que a falta de religião não te cegue, o desleixo da fé não te cegue. Tá tudo bem, pode tudo, liberou geral, e aí também é o outro extremo, que também é uma verdadeira cegueira. Liberar geral, ou achar que tudo pode, e que tudo é permitido, e relativizar a fé, o relativismo, relativizar valores, trazer o subjetivismo para o centro, eu é que sou o centro, eu é que defino as coisas, eu é que sou o dono da verdade, a verdade brota de mim, não de Deus, nem dos seus ensinamentos, eu é que defino o que devo seguir, o que não devo. Isso é relativismo e subjetivismo. Uma das piores cegueiras, porque nos impede de seguir a verdade de Deus e faz de nós pequenos deuses querendo colocar-se no lugar de Deus, definindo o que é certo e o que é errado. Cuidado com a cegueira. E eu encerro essa homilia como eu a iniciei. O que é que cega você? Quais são as tuas cegueiras? Vamos atrás daquele que é o oftalmologista dos oftalmologistas, para receber o colírio que nos possa, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento dele, para nos fazer enxergar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.